Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Academia do Líquor. Hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre um caso interessante envolvendo a tuberculose no sistema nervoso central. Um quadro grave que tanto o profissional que realiza a anamnese e prescreve o exame, tanto o profissional que analisa o exame no laboratório, tem um melhor entendimento para a classificação e identificação desta patologia tão séria. Sou João Batista Costa Neto, farmacêutico bioquímico, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho pós-graduação em oncohematologia pelo Hospital Albert Einstein, tenho MBA em gestão empresarial pelo IBMEC São Paulo e tenho um fellow na Alemanha com o professor Dr. Hans Ottheimer, uma das maiores autoridades no mundo na área, e especialista em líquor. Também sou autor do Manual Prático Teórico de Líquor com Atlas, já na 3ª edição, o livro mais vendido na América Latina e em países de língua portuguesa. Lembremos que a tuberculose, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de morte por agente único e em pacientes portadores do HIV. É uma patologia que, mesmo em 2020, acomete um grande número de pessoas, tanto imunocompetentes como portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida. Lembremos que, no caso que nós vamos exemplificar, é uma tuberculose extrapulmonar, que nós temos duas variantes. Ou o paciente, podendo ser imunocompetente ou não, tem a tuberculose pulmonar e essa patologia dá um passo a mais e envolve o sistema nervoso central. Ou nós podemos ter uma infecção primária da tuberculose no sistema nervoso central. A partir daí, nós temos uma classificação bastante interessante e importante para que possamos entender clinicamente e laboratorialmente a evolução do comportamento do líquor. Pois, associado a exames de imagem, nós podemos classificar a neurotuberculose em 3 estágios. A partir desse exame de imagem, nós podemos definir como o processo de meningite, com todos os sintomas clássicos da meningite que eu vou descrever a seguir, classificada como crônica, em algumas publicações como subaguda. Nós podemos ter a infecção, um processo chamado de tuberculoma, onde nós temos uma lesão ou mais, ou múltiplas, fazendo com que seja focalizada, sem o envolvimento de uma meningite, sem a circulação no espaço subaracnoideu no líquor e, portanto, um quadro mais difícil de apoio diagnóstico, onde, laboratorialmente, algumas informações e dicas que eu vou passar a seguir podem sinalizar o início desta infecção ou indicar essa infecção. Nós também podemos ter uma infecção por tuberculose no enquadramento de abscesso ou cerebrite. Da mesma maneira que tuberculoma é um processo mais complexo, mais difícil de identificação do patógeno no sistema nervoso central. Em muitas situações, quando nós temos uma ou múltiplas lesões, há necessidade da biópsia estereotáxica. Num segundo momento, o envolvimento clássico da neurotuberculose, de evolução crônica, nós temos mais de 4 semanas. O que seria isso? O paciente ele começa a ter os sintomas e esses sintomas não passam. Esses sintomas são brandos. Muitas vezes é um ou outro sintoma, como febre, mas não é uma febre clássica de meningite meningocócica, de febre de 39, 40 graus, é uma febre febrícula, dores de cabeça, essa febre às vezes vai e volta, alguns sinais de letargia, alguns vômitos, sinais focais, onde nós temos uma condição que é subdiagnosticada, principalmente por não estar bem clara na evolução clínica. Contudo, quando passamos de mais de 4 semanas de evolução, esses sintomas tendem a se exacerbar
e a maioria dos pacientes busca ajuda para entender o que está acontecendo. Como já disse antes, é uma condição bastante grave que deve ser tratada de uma maneira muito séria, muito competente, principalmente quando envolve o líquor, que é um material nobre, como todos nós sabemos, difícil coleta e há necessidade desse entendimento para qual caminho seguir conforme a indicação clínica. Também ressalto que a tuberculose no sistema nervoso central atinge 2% dos pacientes com tuberculose ativa. Portanto, é uma condição rara, mas a cada dia que passa, no nosso meio, na nossa experiência, vem aumentando. Também podemos ter, como falei anteriormente, tuberculose primária no sistema nervoso central, que pode ser tanto em imunocompetentes como em pacientes com alguma imunodeficiência. Lembro também que, da mesma maneira que o envolvimento do sistema nervoso central pela tuberculose é rara, o envolvimento em imunocompetentes é mais raro ainda. Mas, na minha experiência, já falei antes, a cada dia que passa, nós temos surpresas em relação a isso. Vários pacientes já tive dentro do meu serviço associado a pacientes imunocompetentes com um quadro primário de neurotuberculose. Isso é bastante raro, bastante difícil, e o laboratório de líquor tem que ser muito profissional na avaliação dos parâmetros para que o conjunto desses parâmetros indiquem associada à evolução clínica esse quadro, tanto para diagnóstico diferencial como para diagnóstico presuntivo. Como já falei antes, os sintomas são muito variados e eles exacerbam após 4 semanas de evolução. Um ponto importante é que, classicamente, na literatura, há relatos e comprovações em relação à evolução de neurotuberculose associada à citologia linfomononuclear. Mas aqui a minha dica é a presença de perfil misto citológico, assim como aspectos e cores mistos, ou seja, quadros de neurotuberculose, nós podemos ter uma miscelânea de parâmetros. Por isso a importância do laboratório de líquor, do profissional que trabalha com líquor, para esse entendimento em relação ao que está visualizando no laboratório e a discussão multidisciplinar com o médico prescritor. Também lembro que nós temos um quadro chamado Síndrome Neutrofílica Persistente, onde a presença de neutrófilos em alguns serviços, inclusive, confunde o médico com meningites bacterianas agudas. Isso faz com que, mais ainda, o laboratório de líquor fique atento a essa discussão multidisciplinar. Também temos como diagnóstico diferencial, a partir da imagem, que já falei antes, se for enquadrado em situações de tuberculomas, diagnóstico diferencial para linfomas, sífilis, brucelose, Lyme, toxoplasmose, fungos, principalmente criptococcus, mas nós podemos ter aspergilose, nós podemos ter histoplasmose, paracoccidioide micose, coccidioide micose e assim sucessivamente. Quadros de cisticercose e infiltrações de carcinomatose meníngea por tumores sólidos. É importante nós termos o entendimento desse diagnóstico diferencial para que essa miscelânea de probabilidades seja levada um raciocínio lógico dentro do laboratório para essa discussão multidisciplinar em relação ao prescritor. Aqui um caso a qual eu exemplifico de uma paciente que nós tivemos imunocompetente, cerca de 30 anos, onde apresentou um quadro primário no sistema nervoso central, que, posteriormente às 2 punções licóricas, levou-se à probabilidade prognóstica em relação à tuberculose. No primeiro momento, esse quadro não ficou muito esclarecido por conta da grande dificuldade. E isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E cada dia que passa, na minha experiência, o líquor, a soma de parâmetros e a profissionalização do profissional de laboratório faz com que
esses parâmetros sejam levados em conta. Aqui, como vocês podem observar, no dia 12 de 2018, nós tivemos uma punção licórica, onde a paciente tinha mais de 4 semanas de evolução, tinha sintomas brandos em relação a um quadro meníngeo, classificou-se na anamnese como uma suspeita de um quadro de infecção cisternosa central. Entretanto, o menos provável naquele momento era a tuberculose. Por quê? Porque a paciente fez exames de sangue, fez exames de imagem e até então nada que chamasse atenção para esse tipo de patologia. Contudo, a avaliação no primeiro líquor básico, onde nós tivemos 89% de celularidade, 25% de neutrófilos na citologia diferencial, 253 mg por decilitro já no primeiro líquor e a hipoglicorraquia com 25 mg de decilitro, o aumento do ácido lático em 33 mg por decilitro e o aumento do ADA em 8,9. O quadro da solicitação do ADA foi por conta da avaliação da anamnese, onde a paciente já tinha mais de 4 semanas de sintomas e por isso foi solicitado o ADA. Nesse momento, não se esperava e não se tinha em mente uma meningite aguda, porque não tinha sintomas clássicos em relação a isso. O líquor entrou como o protagonista, já que todos os outros exames e a clínica não batiam, não levavam a nenhum lugar na qual o médico pudesse se embasar para iniciar um tipo de tratamento. Dada essa discussão inicial, o laboratório sugeriu que poderíamos estar diante de um quadro de neurotuberculose, principalmente porque nós estamos com um quadro de mais de 4 semanas de evolução e esse paciente apresenta neutrófilos. Lembro a todos que o neutrófilo no líquor ele dura 24 horas, ou seja, se nós temos um processo inflamatório reacional a, por exemplo, algum quadro medicamentoso, alguma reação que possa ser de caráter agudo, esse neutrófilo vai e volta rapidamente. Ele não fica persistindo a presença dele citologicamente no líquor por muitos dias. Portanto, o neutrófilo é um ótimo marcador e sinalizador de um processo crônico de infecção, principalmente tuberculose. Já a proteína alta indica uma quebra de barreira bastante exacerbada, fazendo com que esse processo inflamatório logo comece a dar sinais clínicos do sofrimento cerebral. E foi o que aconteceu. Essa paciente, no primeiro momento, iniciou um tratamento múltiplo por conta que o médico não tinha esse entendimento, mas por resguardo, ele iniciou esse tratamento, tanto para meningites agudas, e esperou os diagnósticos diferenciais que eu comentei com vocês para fungos, para parasitas e outros exames de imagem. E no decorrer das punções, vocês podem observar a evolução dessa paciente. No momento em que, nessa primeira punção, imediatamente nós já realizamos a cultura para ABK, a baciloscopia e o PCR para tuberculose, assim como vários outros parâmetros de diagnóstico diferencial que eu acabei de falar, como busca de síntese intratecal de parasitas, de fungos, de algumas bactérias que também levam a essa cronicidade, como brucelose, Lyme, dentro dos parasitas principalmente cistercose e toxoplasmose, e a busca da mesma maneira por um histórico em relação a neoplasias, tanto familiar como de tratamento dessa paciente, tanto hematológico como não hematológico. No decorrer do tempo, foram sendo descartadas todas as outras infecções por conta dos resultados negativos, assim como os exames de imagem não foram dando nenhum sinal de direção para o embasamento em relação à tuberculose. Contudo, mesmo assim, a persistência do neutrófilo na evolução das diversas punções fez com que mantivéssemos discutindo a possibilidade fatídica em relação à tuberculose. Fato comprovado a partir do D67, ou seja, do dia do primeiro líquor, houve um crescimento no dia 67 na cultura para BK. Lembro também que esse caso foi muito difícil porque nós fizemos 3 a 4 PCRs para tuberculose, dando resultados negativos e nenhuma das punções relatadas abaixo
a baciloscopia foi positiva. Ou seja, o marcador principal nessa evolução crônica foi o neutrófilo. Como vocês podem observar, ele está diretamente relacionado também ao aumento da celularidade de proteína, assim como inversamente à glicose. No momento que essa paciente foi recebendo o tratamento adequado em relação à neurotuberculose, ela foi evoluindo licoricamente, mas lentamente. A paciente chegou a ficar sem visão, ela entrou em coma, precisou de cuidados na UTI e, na medida que o tratamento foi evoluindo, ela conseguiu se salvar e melhorou. Hoje essa paciente está super bem, não tem nenhuma sequela em relação à evolução desse líquor, contudo, a gravidade em relação à situação primária da neurotuberculose, assim como a evolução crônica dessa doença, fez com que ela passasse por um processo bastante grave. Se essa paciente não tivesse ido a um serviço profissional avaliado por um neurologista competente e apoiado por um laboratório de líquor, fatalmente aconteceria o óbito. Por quê? Laboratorialmente, poucos profissionais têm esse entendimento em relação à síndrome neutrofílica persistente. E vocês podem observar no decorrer de dezembro de 2018, o neutrófilo foi persistindo até maio de 2019. Ou seja, em várias punções nós tivemos a presença do neutrófilo. Como já disse, o neutrófilo dura no líquor 24 horas em condições de reações principalmente agudas ou reacionais a qualquer agressão ao sistema nervoso central, porque ela é a primeira célula de entrada de defesa. Ou seja, a minha dica neste caso, sem dúvida nenhuma, é a soma desses fatores, desses parâmetros, para o melhor entendimento na discussão multidisciplinar. Minha mensagem aqui é: nem sempre tuberculose, linfomononuclear. Nós podemos ter neutrófilos. Pode confundir com meningite aguda? O quadro de evolução desse paciente é completamente diferente. Por isso, o ideal é o entendimento e o objetivo deste canal é trazer essas dicas especiais para que todos fiquem atentos, tanto na parte clínica como na parte laboratorial. Vejam que, pela recomendação e determinação do Ministério da Saúde, a cultura de BK ela deve ser liberada negativa a partir do D mais 60. Lembro que em neurotuberculose é muito comum o crescimento, principalmente pela quantidade de bacilos circulantes ser bastante diminuída, é demorado o crescimento dessa cultura. Técnicas avançadas atuais de PCR, de meios de cultura, fazem com que tenhamos esperança em relação à melhoria desse time. Mas o quadro que eu passei aqui para vocês não é incomum. Tenho pego vários pacientes nesse modelo que eu acabo de passar para vocês. Ou seja, vamos ficar atentos para neutrófilos em neurotuberculose, síndrome neutrofílica persistente e não só o aumento do ADA. Vejam que o comportamento do ADA ele não foi tão patognomônico quanto esperado, já que diversos trabalhos indicam que o ponto de corte do ADA para a definição de uma neurotuberculose é acima de 13, associado a toda a parte clínica. Entretanto, o ADA isoladamente ele não nos auxilia em praticamente nada. O conjunto da obra, associado a outros exames como imagem, exames de sangue, fazem com que nós tomemos a decisão correta, multidisciplinar, para a discussão ou não de um quadro de neurotuberculose. Por isso, o líquor é tão importante no auxílio desta patologia. Mais uma vez, quero agradecer a audiência de todos. Quero convidar a todos para assinar o canal no YouTube, curtir nossa página no Instagram e Facebook e muito obrigado!